Tudo bem? Boa tarde. Olá, Ana, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ai, que bom. Muito prazer ter aqui você conosco hoje. Você quer começar se apresentando e contando um pouco da sua trajetória com o direito de Bom, família? vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de vocês, tá? A oportunidade de trazer um tema que, para nós, advogados de família, é tão corriqueiro, né? Mas que ainda causa tantas dúvidas nas pessoas. Eu costumo falar para os colaboradores aqui do escritório que é o carro-chefe, né? Não tem um dia que a gente não passe esclarecendo uma dúvida de pensão alimentícia. E o tema que a gente escolheu, eu acho que foi muito propício, né? Nós conversamos aqui previamente. Eu acho que dentre os mitos que existem na pensão, acho que esse talvez seja um dos maiores. Bom, para quem não me conhece, meu nome é José Henrique, sou advogado especialista em direito de família e sucessões, tá? Aqui no escritório nós também atuamos com direito civil, direito do consumidor, temos também uma área destacada para direito criminal, um outro colega nosso que faz essa área, e eu iniciei a advocacia muito cedo, né? Com 22 anos, lá em 2014, eu terminei a faculdade, já tive a sorte de estar aprovado no exame da ordem, né? no famigerado, quem conhece, quem passou por isso sabe a dificuldade. Eu trabalhava numa multinacional, deixei o meu trabalho lá, então quer dizer, eu tinha uma estabilidade para montar o meu escritório, para me aventurar ali na advocacia privada. E o início da carreira, ele é repleto de dificuldades, né? Então, eu iniciei inicialmente numa cidade aqui próxima a São Paulo, Taboão da Serra, e no ano de 2017 eu trouxe o meu escritório para São Paulo, que é onde eu nasci, onde eu tinha ali a minha base, a minha convivência, né? E desde então estou nessa jornada. A questão do direito de família, ela foi muito engraçada, porque a princípio eu achei que eu seria criminalista, tá? Eu saí da faculdade ali, apaixonado pelo direito criminal, acho que acontece isso com muitos colegas aqui que estão nos acompanhando. Fiz a prova da OAB, direito penal, e a vida foi me levando para essa área do direito civil e depois do direito de família, né? E é o que eu costumo brincar, o advogado de família, ele precisa ter muita sensibilidade para tratar dos assuntos, porque você está lidando com o que é de mais importante para as pessoas, né? Que são os seus bens, a sua convivência com seus familiares, com seus filhos, guarda dos filhos. Na pensão alimentícia você vai tirar um pouco da renda da pessoa. Então, quer dizer, são temas muito sensíveis e o advogado ele precisa ser um conciliador ali, né? Não um fomentador da discórdia. Infelizmente, às vezes você encontra alguns colegas que acham que a briga é dele, né? Então, eu já deixo aqui um recado para que não façam isso, para que busque sempre o entendimento, para que busque sempre o diálogo. E aí, no decorrer da conversa que a gente vai acabar tratando sobre isso, como que o diálogo ele ajuda a você resolver até mesmo essa questão da pensão alimentícia. E aí, então, enveredei ali para a área do direito de família. A pandemia do coronavírus foi um divisor de águas no escritório, eu acho que para muita gente, né? Porque num primeiro momento os escritórios foram fechados, então a gente não sabia qual seria o futuro nem da humanidade, né? Quiçá do nosso escritório. Então, naquele momento eu tive que tornar o meu escritório, que já era digital, já era algo que eu tinha desde 2017, quando eu tinha uma sociedade, eu desfiz a sociedade, né? De uma forma amigável, cada um ali para o seu lado para cuidar do seu respectivo escritório, mas eu já tinha um viés digital que aumentou após a pandemia. Então, eu tinha que ser notado, eu tinha que continuar sendo relevante para os meus clientes, e eu comecei a receber muitas mensagens de amigos, familiares, alguns clientes, para tirar algumas dúvidas. Por que você não faz um vídeo? E aí, da pandemia para frente, eu comecei fazendo isso, até que no meio do ano passado, num vídeo despretensioso, que eu postei aqui no Instagram, que era uma rede assim, privada para, acho que menos de 500 pessoas, amigos e conhecidos. Esse vídeo teve um alcance que naquele momento eu achava extraordinário, né? Eu postei o vídeo à noite, foi dormir e tinha 13 mil pessoas que tinham visualizado. Comecei a responder as caixinhas aqui no Instagram e tomou uma proporção absurda. Assim. Em uma semana teve 100 mil seguidores visitando a minha página, um crescimento muito rápido. Eu fiz um cálculo esses dias, eu já fui visto aqui os vídeos que eu posto, né, diariamente por mais de 17 milhões de pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande de trazer um conteúdo aqui, de informar as pessoas, que eu acho que informação é poder. Tá? Então, tudo aquilo que eu aprendi, e eu aprendo diariamente, eu acho que o advogado nunca deixa de aprender, tá? Com todo mundo, com outros colegas, com o cliente também tem muito para te ensinar, e aí eu divido o conhecimento aqui com as pessoas que me acompanham. Muito interessante.
interessante a sua trajetória e como o doutor usou a internet, né, como uma ferramenta ali para compartilhar conteúdo, e também acredito que muitos clientes vieram ali da internet, talvez, de ver algum vídeo, ter as caixinhas de pergunta, né? Eu acompanho o doutor também. Sim, assim como vocês, né, que fazem um trabalho muito bonito aqui no Instagram, informando os colegas, informando as pessoas que são leigas de temas relevantes do direito, eu também, imagina, eu tinha uma advocacia tradicional, regional. Meu escritório aqui em São Paulo, capital, né, aqui no bairro de Pinheiros, e eu tinha uma atuação regional. Cidade de São Paulo, algumas regiões do estado de São Paulo. E, de repente, com essa projeção, eu passei a atender clientes do Brasil inteiro, né? E até alguns clientes de fora, brasileiros que estão fora, que me procuram para sanar algumas dúvidas, para resolver algumas questões que eles deixaram pendentes aqui no país. Então, é uma ferramenta maravilhosa, né? Eu acho que a gente tem que saber. Se torna difícil, né? Porque você vai alcançando ali um número de seguidores, você tem que se manter interessante para essas pessoas, né? E você tem uma responsabilidade muito grande de trazer uma informação correta, né? É o que eu sempre falo, não tem como eu aparecer aqui simplesmente falando qualquer coisa, né? Então a gente pensa no conteúdo que vai trazer, tenta transformar de uma forma ali menos juridiquês possível para que as pessoas possam compreender, e acho que eu tô cumprindo a minha missão aqui de uma forma satisfatória. Com toda certeza. E esse tema pensão alimentícia, eu sempre brinco que eu acho que é uma porta de entrada de muitos advogados, né? Pelo menos eu, quando comecei a advogar, acredito que foi meu primeiro processo, assim, foi envolvendo pensão alimentícia. Tem muitos mitos, né? Tanto algo para os advogados quanto para os clientes dos advogados. Eles acreditam ali naquele mito do sempre 30%, existe uma lei que determina que vai ser 30%. A gente vai comentar mais sobre isso hoje, né? Não, é a porta de entrada, tá? É o que você falou ali de forma perfeita. Muitos advogados que ainda não definiram a área que eles vão atuar, porque no começo, principalmente quando você tem o seu próprio escritório, né? Você não está ali já destacado no escritório, trabalhando numa área, você vai atuar alguma vez na sua vida com uma ação de pensão alimentícia, tá? Isso pode ser para você de uma forma transitória, mas é interessante que você saiba, é interessante que você se especialize. Como eu te falei, né? Eu achei que eu seria um advogado criminalista, somente. Tá? Atuei com direito criminal e tive sucesso nas ações que eu atuei, graças a Deus, né? Tem algumas ações criminais no escritório até hoje que eu faço questão de participar, né? Junto com esse colega, porque eu gosto da matéria. A gente pode começar falando, eu acho, sobre quem tem direito ali a receber a pensão alimentícia? O que você acha? Bom, vamos começar. Normalmente, no processo de família, o que você vai discutir? Quem que tem direito a pensão alimentícia? Quem não consegue prover o sustento pelos seus próprios meios, quem não consegue trabalhar. Tá? Então você pode ter a situação de um maior de idade necessitar de pensão alimentícia? Pode. Né? Você tem casos ali que a esposa, no término, ela necessita da pensão alimentícia do ex-companheiro para que ela possa se reinserir no mercado de trabalho. Mas aí é uma pensão alimentícia de um caráter transitório. Tá? Não é a mais comum, talvez não é o que aquele advogado iniciante vai se deparar, ainda que ele possa se deparar com isso, tá? Você vai ter a figura do idoso, que também pode necessitar da pensão alimentícia dos seus filhos ou dos parentes mais próximos, tá? Porque já não tem mais condições de prover o próprio sustento. E aí você vai ter ali o que eu acho que é a grande massa mesmo, né? Pelo menos no escritório, o que eu converso com os advogados que militam com direito de família, é o que mais acontece, que são os menores de idade que necessitam da pensão dos seus genitores, tá? Então, esse é o caso mais comum. Tanto daquele casal que se divorcia. E aí, normalmente, tá? Eu falo isso, né? As pessoas acham aqui, muitos, que eu sou advogado das mulheres. Eu sou muito criticado, porque o doutor está advogando para as mulheres. Não é. Gente, meu escritório atua para homens e mulheres em igualdade de proporções, tá? O que acontece? É que, naturalmente, a criança ela acaba ficando com a mãe, tá? Hoje nós temos, não é o nosso tema, mas nós temos a guarda compartilhada como regime legal, e aí você vai ter que fixar um lar de referência, tá? E, normalmente, é a casa da mãe, tá? Então, normalmente, quem procura os advogados ali, quem procura os escritórios para mover a ação de pensão alimentícia é a mãe, representando os seus filhos menores que não podem prover o próprio sustento. Acredito que esse é o caso que mais chega ali no escritório, principalmente para quem vai começar a atuar com essas ações, né? Como o doutor falou, a criança normalmente tende a estabelecer ali a residência dela com a mãe. Então, eu acredito que a mãe é a que mais procura, mas não necessariamente só apenas a mãe vai procurar, né? O pai também pode chegar no escritório para conversar ali sobre pensão alimentícia.
pai também, né? Eu tenho casos aqui no escritório de pais que pleitearam a pensão alimentícia, tá? Muitas vezes eu estou representando o pai que terá que pagar, tá? O alimentante nesse caso, e aí o que nós temos que fazer? Apresentar uma contestação a essa pretensão que o filho está pedindo no Poder Judiciário, tá? Eu tenho, quando eu falo da sensibilidade, né, do advogado, é porque quando eu recebo pais também no escritório ali que vão pagar a pensão alimentícia, o direito de família ele é marcado muitas vezes pelo ódio, né? Por alguma situação que aconteceu que abalou o relacionamento desse casal. Então, de um lado... É um momento, desculpa te separar, é um momento muito difícil, né? A separação ali, e aí é um momento muito delicado, envolve normalmente menores de idade, aí eu acho que os sentimentos eles ficam à flor da pele e acaba que as pessoas ficam até um pouco mais agressivas ali. Não, totalmente. O doutor colocou muito bem que a gente tem que ser ali conciliador, né? Manter a calma e tentar achar ali a melhor solução, mantendo sempre a calma e tentando conciliar as partes. Porque assim, se eu for um agente ali fomentador da discórdia, eu não preciso de muito para não conseguir que as pessoas nem conversem, né? Muitas vezes numa sala de audiência ou às vezes até no próprio escritório. Porque você tem, de um lado, muitas vezes, a genitora representando os menores, em algumas situações com muita raiva do ex-companheiro, e aí ela fala assim, doutor, nesses termos, doutor, eu quero tirar o couro dele. Tudo que você puder tirar dele, eu quero que você tire. E do outro lado você tem o pai não querendo pagar nada de pensão, muitas vezes omitindo renda, que é um dos problemas que nós enfrentamos aqui corriqueiramente no escritório, para não pagar a pensão alimentícia para os seus filhos. Quando, na verdade, nós estamos tratando de crianças, que são filhos de ambos, né? Então, não é tirar o couro do pai, mas é o justo para que o seu filho tenha a dignidade, para que todas as necessidades sejam supridas. E o pai também, ele não está pagando nada para a mãe, né? Se você acompanhou, Ana, alguns reels ali que eu postei, tem aquela questão, o cara paga R$250 de pensão, acha que a mãe está luxando. Quando, na verdade, a unha e progressiva no cabelo. Quando, na verdade, esse valor é até insuficiente para todos os gastos dos filhos, né? Aí tem aquela questão, mas doutor, nós vivemos num país muito pobre, eu não sou avesso à realidade do nosso país, conheço a realidade, gente, atuo, no início da minha carreira, eu fui atuar num município pobre, aqui do estado de São Paulo, tá? Então, majoritariamente, os meus clientes eram formados por pessoas que não tinham condição financeira, tá? Então, não sou uma pessoa que está numa outra realidade, achando que as pensões são astronômicas, não são, tá? Mas nós temos, né, o que a gente vai discutir aqui, que trazer uma pensão justa, tá? Que cubra em parte os gastos da criança, porque não é a obrigação total do alimentante, a mãe também terá, ou o pai, tá? Aquele que está com a criança, com a residência fixa da criança, terá também que contribuir, e uma pensão que permita que o alimentante também possa prover os seus meios de subsistência, né? É o famoso trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Exatamente. Porque, Ana, quando a gente fala dos 30% de pensão, que muita gente acredita que esse é o número mágico que vai resolver todas as situações em todos os casos, tá? E não é isso. Mas de onde que caiu os 30%, né? Por que as pessoas falam tanto dos 30%? Mas é um mito, mas todo mito tem uma origem. Por quê? Durante muito tempo, e acontece até hoje, tá? Não estou dizendo que não aconteça hoje, muitos juízes, de uma forma fria, eles vão lá e dão uma decisão, 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, tá? Sem analisar esse critério que eu sempre falo, sempre trago isso nas minhas exposições, que é um trinômio norteador da pensão alimentícia, que é a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. O que isso significa? A necessidade daquele que vai receber os alimentos, tá? Então é isso que tem que ser analisado. E pensão alimentícia não é só os alimentos propriamente ditos, né? Eu tenho aqui no escritório clientes que chegam ou dúvidas que eu recebo aqui no Instagram. Doutor, e se eu der 3 cestas básicas para o meu filho? Já resolve a situação? Não resolve. Porque o conceito de pensão alimentícia ele engloba o quê? Todas as necessidades da criança. Então é saúde, educação, lazer, vestuário. Então, eventualmente, você vai ter uma despesa que não foi contabilizada na pensão inicial, né? Então é muito importante que o advogado saiba calcular até uma margem para isso, tá? Por quê? Eu sou pai, tá? Eu tenho um filho de 3 anos e eu me vejo no problema porque eu sou separado, né? Quem me acompanha aqui sabe disso. Então, assim, não adianta simplesmente eu falar, olha, eu pago X para o meu filho, né? Que engloba o plano de saúde dele, que engloba a escola, o lazer, porque eventualmente ele está doente, tá? Então, ainda que eu pague um plano de saúde, em conjunto com a mãe dele, terá despesas que não foram calculadas naquele momento. Então, eu preciso comprar um medicamento,
né? Eu vou sair, eu não vou... Tem pai que faz isso, é lamentável, né? Tem mãe também. Eu vou falar, sempre que eu falar aqui, pode ser para um para outro. Mas que fala assim, não vou comprar um sorvete porque eu já pago a pensão. Então, tiro o dinheiro da pensão para fazer isso. E não é bem isso que nós buscamos, tá? Você, pagando a pensão alimentícia, vai dar as condições mínimas, tá? Para que o seu filho possa se manter. O que é a possibilidade? É analisar aquela pessoa que pagará a pensão, tá? Então, é um alimentante. Ele trabalha com vínculo de carteira assinado, então eu posso pleitear ali uma porcentagem que vai ser descontada diretamente em folha. Ele é um autônomo, é um profissional liberal, está desempregado, tá? Esse é mais um mito, né? Não é o nosso tema aqui, mas é mais um mito. Quem está desempregado não fica desobrigado do pagamento da pensão alimentícia. Precisa continuar pagando. Porque o pessoal fala muito disso, né? Se quem está desempregado não precisa de pagar. Vou falar uma coisa aqui que eu não sei se você já viu. Tem pai que pede demissão para não pagar a pensão alimentícia. E eu acho que é um suicídio, tá? Porque muitos não conseguem se recolocar no mercado de trabalho na posição que estavam anteriormente. Tá? Então, assim, eu falo que é uma pena quando eu atendo alguém no escritório que a mãe comenta isso. O pai pediu demissão, doutor, para não pagar a pensão. Eu falo, que pena. Eu acho que ele vai ser preso mais fácil. Né? Se ele não tem uma reserva, com certeza isso vai acontecer, porque o desemprego não desobriga a pensão. Tá? O que pode acontecer e que ele permite é uma ação de revisão da pensão alimentícia. Tá? Por quê? Tudo que foi decidido no Poder Judiciário, e aí eu vou falar um termo técnico e depois eu vou explicar para todo mundo que está nos acompanhando aqui. As ações de pensão alimentícia, elas não fazem coisa julgada material, apenas formal. Tá? Os colegas já entenderam, mas o que isso significa? Que aquela matéria que está sendo tratada, ela pode ser revista no Poder Judiciário tantas vezes quanto forem necessárias. Tá? Faz uma coisa julgada formal, porque naquele momento foi decidido. Você trouxe um pedido para o Poder Judiciário e ele apreciou. Tá? Então vamos imaginar uma seguinte situação. Foi fixada uma pensão ali para um menor de R$1.000. Tá? Então o pai, tá, esse menor convive com a mãe, num regime da guarda compartilhada, que é o regime legal hoje, e esse pai paga R$1.000 de pensão. Amanhã, ou este menor, tá, representado pela mãe, ou este pai ganham na Mega Sena. Opa! Será que as necessidades do menor serão as mesmas? Né? Será que houve um aumento dessas necessidades? E aí, de uma forma proporcional, nós entramos no terceiro critério ali da proporcionalidade, eu vou analisar entre os gastos do alimentado e a possibilidade do alimentante uma proporcionalidade. Tá? Então, tem que ser proporcional ao que ele recebe, proporcional aos gastos do menor. Quando a gente fala, os 30% de pensão é um mito. É um mito por quê? Porque não está na lei, você não tem um piso nacional mínimo que fala que a pensão será de 30% dos rendimentos, ou 30%. Em um lugar, não existe. Entendimento do STJ que fala que vai ser sempre 30%. É um mito mesmo que as pessoas... E eu acredito que eu não sei o doutor, mas eu escutei isso aí da faculdade, que era 30% ali o valor. Não. Olha, eu tive também na faculdade ali, tem esse mito, né, que você fala assim, é sempre 30%. Então, você sai da faculdade já pensando assim, 1/3 dos rendimentos do réu. Né? E aí, Ana, o que acontece? Muitos juízes acabam aceitando isso. Então, quando eu ingresso com a ação de alimentos, eu tenho a fixação ali já no despacho inicial dos alimentos provisórios. E aí, muitos juízes acabam dando 30% sem ouvir a parte contrária. É arriscado. Tá? Porque se ele não serve para todos os casos 30%, a jurisprudência mostra que ele é um balizador máximo, praticamente, no caso de um vínculo empregatício, por exemplo. Então, se eu dou 30% naquele momento, a inicial ela tem que estar muito bem instruída de elementos, tá? Para que o juízo entenda dessa forma. Senão, você corre o risco de fixar naquele momento uma pensão elevada. Tá? Tudo vai depender da análise do caso concreto. Então, o pai recebe ali um salário mínimo, poxa, o salário agora mudou, né? Ontem, R$1.320. Poxa, se eu pegar 30% desse salário, é uma coisa, o pai recebe R$10.000, eu vou ter R$3.000 de pensão. Né? Muitas vezes eu recebo os clientes aqui no escritório, vamos supor, a mãe, tá? Ela fala, doutor, olha, é 30%. Ele já chega com essa ideia pré-concebida. Então, ali já tem um trabalho do advogado de desconstituir isso. De falar, olha, pode ser 30%, tá? Pode ser um pouco menos, eventualmente pode ser um pouco mais, e aí a gente vai pleitear um pouco mais, aí lógico, cabe para outra parte questionar. Eu sempre me pego muito nesse critério, no trinômio de necessidade, possibilidade e proporcionalidade,
porque evita que eu faça uma pensão absolutamente desproporcional, aumenta as chances de êxito no Poder Judiciário. Então, esse é um macete que eu deixo para os colegas aqui. Tá? Senta com o seu cliente e faz uma planilha mesmo dos gastos do menor. Porque muitas vezes a genitora está falando, olha, é 30%. Ah, então tá bom. O que eu brinco? O advogado conhece o direito, eu não conheço nada dos fatos da vida da pessoa. Né? Então me traga os fatos, eu te dou o direito. E aí a gente submete ao Poder Judiciário. E aí quando você vai calcular, você fala, opa, espera aí, às vezes atingiu 20%, 25%. Às vezes a pessoa fica até desapontada, você vê, né, que a pessoa fala, poxa, mas é menos do que eu imaginava. E aí, lógico, o advogado ele pode, deve, tá? Eu sempre faço isso. Eu coloco uma margem um pouquinho ali maior para essas despesas que são eventuais extraordinárias. Por quê? Vai ter genitor, vai ter genitora que você consegue conversar depois e falar, olha, seu filho está doente, eu preciso comprar esse medicamento. Sei lá, a receita do médico deu R$500 e eu preciso que você me ajude. Tem aquele genitor que vai falar, ok, estou te mandando ali 250, R$300, olha, pode deixar que esse mês eu pago, não tem problema nenhum. Mas vai ter aquele genitor que fala, eu já pago a pensão, não vou pagar mais nada. Se nós analisarmos juridicamente, ele está certo. Não tem nenhuma obrigação de pagar além do que foi determinado na pensão. Então, dentro do trinômio, deixa uma reserva para esses imprevistos, tá? Uma reserva para que... porque, eventualmente, quem tem criança pequena, quem tem adolescente, sabe que isso acontece. Tá? Então, a dica é, lá na hora de calcular ali, né, a porcentagem, o valor, a gente já deixar uma reservinha para essas despesas extraordinárias, exatamente porque, como o doutor falou, existem genitores e genitoras, né, que não conseguem ali dialogar e chegar num acordo sobre a divisão dessas despesas extraordinárias que estão ali fora dos alimentos convencionais, né, daquilo que a gente estabeleceu. É muito difícil, né? Eu falo assim, e aí vocês têm um programa maravilhoso que auxilia muitos advogados, né? Sim, eu falo que você precisa dessa muleta para calcular a pensão. Porque, assim, uma coisa é eu ter um processo de pensão alimentícia. Tá? Quando o seu escritório começa a crescer, você tem vários, então você não consegue calcular todas as pensões de todos os processos. E quando você junta um demonstrativo de cálculos, né, de uma forma pormenorizada, mostrando para o juiz, olha, esses são os gastos do menor, é isso que eu preciso por mês, considerando também a participação da mãe ou do pai. Tá? Porque muita gente faz o seguinte também, e aí é uma fórmula errada de calcular a pensão, e aí quando você enfrenta o outro colega na contestação, você acaba tendo um grande prejuízo na sua ação, que é jogar todas as despesas no menor para um dos genitores apenas. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, um aluguel de R$1.000. Tá? Mora a mãe e o filho na casa. Então, 2 pessoas, R$500 de aluguel para cada um. Aí, o que a gente... Não é difícil você encontrar petições assim. Bom, então, se é R$500 que a mãe paga, os outros R$500 eu jogo para o genitor. Não. Daquela porcentagem que pertence ao genitor, eu também vou fazer a divisão correspondente à genitora. Tá? Então, assim, quanto mais preciso for o cálculo dentro desse trinômio, mais chances você tem de passar uma estimativa correta para o seu cliente que está pleiteando a pensão. Tá? E falar, olha, essa é a pensão alimentícia que será devida. Para aquele que vai apresentar a contestação, fica muito mais difícil questionar. Tá? Se as pessoas estão... de uma forma ali tranquila, não brigaram, não houve um término tão traumático, é muito mais fácil de fixar esse valor. Mas eu sempre parto do princípio do que na hora que você leva para o Poder Judiciário, as pessoas se transformam. Tá? Então, às vezes, até aquele que está bem, ele não quer ter uma parcela da sua renda comprometida. Então, muitas vezes, a pessoa fala, não, fixa uma pensão mais baixa, porque o que você precisar, eu vou te fazer um pagamento por fora. Tá? Um acordo verbal, né? Sempre aquela boca a boca só ali. E muitas vezes lá na frente, quando é necessário exigir o cumprimento ali, o genitor ou a genitora não querem cumprir. Não, é um conselho que eu dou para todo mundo também. Acordo verbal, gente, não existe. Sim, eu concordo super. Para nada que você for fazer. Ah, mas eu não tenho problema com a pessoa, ela é tão boazinha, nós vivemos tanto. Tudo bem. Então, se você não tem problema com a pessoa, formaliza num documento, sabe? Mas os custos da contratação de um advogado... Tudo bem, então vocês podem, e hoje é muito comum aqui no escritório, eu busco isso, porque quando você vai ingressar com a ação hoje, você tem uma audiência de conciliação. Né? Família é muito isso, juízes vão lá, convocam a audiência de conciliação, está no Código de Processo Civil, é um requisito obrigatório, a não ser que o juiz fundamente a dispensa. E aí eu penso da seguinte forma, bom, se haverá uma audiência de conciliação no Poder Judiciário, por que eu não posso tentar uma mediação no meu escritório? E eu não preciso ser o
único advogado a participar, eu sempre convido o colega, se há um advogado na parte contrária, para que a gente possa fazer um acordo que facilita muito as coisas, tá? Mas não é sempre o que acontece. Então, você está com o ânimo de um acordo, mas preparado para o litígio, preparado para a briga, lembrando, né, que eu sempre deixo esse recado para os colegas também, a briga nunca é nossa, os clientes passam, nós permanecemos. Então, sempre agir com ética, com cordialidade com os colegas, né? Tentando ser um facilitador de conflito, não um fomentador da discórdia, porque já está... Já passei situações em que o advogado da parte contrária realmente achava que era pessoal comigo, assim, e parece que vira uma inimizade, assim, no meio jurídico, a pessoa não quer olhar mais na sua cara, e não é isso, né, gente? Cada um ali está representando uma parte, defendendo os direitos ali do seu cliente. Eu já tive advogados, né, em audiência que colocaram o dedo na minha cara, achando que era uma situação pessoal, né, do juiz ter que intervir e falar, doutor, mas, né, nós não estamos aqui discutindo, não é uma briga do senhor, não é uma briga do outro doutor, nós estamos aqui tratando de uma situação das partes. Eles vão passar e os advogados vão continuar. E assim, eu acho que tratar as pessoas com cordialidade, com educação, é maravilhoso. Tá? Por exemplo, dentro dos mitos dos 30% que você falou, muitos colegas têm isso dentro de si, né? Eu fiz uma audiência de família, assim, para uma cliente muito querida, tá? É mais do que cliente, porque eu sou amigo, assim, da família. E aí, o advogado que eu estava atuando na outra parte, para você ver, é um mito, porque não se aplica para todos os casos, mas muitos juízes acabam praticando essa porcentagem, tá? Nós estávamos ali num processo litigioso, tá? Então, havia briga, havia litígio, tá? A minha cliente, ela pleiteava um valor de pensão que era exatamente 30% dos rendimentos líquidos do pai, e o pai questionava, tá? Dizia que não era aquele valor. Mas no caso concreto, com o padrão de vida que o pai já mantinha para a filha, os 30% eram extremamente razoáveis, tá? Eu vou até além. Os 30% serviriam ali como um limitador para a pensão, né? Não teria como fixar mais naquele momento. E aí eu tive uma atuação muito feliz naquele processo, né? Eu consegui fixar já nos alimentos provisórios 30%, tá? Para menor. O pai apresentou contestação, nós conseguimos manter e foi fixado judicialmente o valor de 30%. O advogado que atuava para outra parte, uma pessoa super querida, nós fomos muito cordiais ali na audiência um com o outro, mas depois, acho que passou uns 2 anos, ele me liga falando, olha, doutor, eu preciso de uma ajuda do colega, mas num caso muito complexo. Poxa, era um grande profissional, eu me senti muito lisonjeado de ter sido procurado por ele. Falei, eu estou à sua disposição, o que eu puder te ajudar, você pode contar comigo. Eu estou no interior de São Paulo, mas assim que eu retornar, eu também estou aqui no interior, mas olha, é um caso complicado. E, assim, eu estou fazendo o meu divórcio. E eu gostaria que você fosse o meu advogado. Poxa, eu acho que, assim, eu fiquei muito honrado, porque era um profissional de muita qualidade. Tá? Naquele caso, eu costumo dizer assim, não é uma derrota do advogado que está apresentando a contestação, que a pensão que foi pleiteada pelo colega seja fixada, né? Por isso que você tem que ser o mais realista possível. O advogado que está representando o alimentante, aquele que pagará os alimentos, faz o seu cálculo também. Entrevista o seu cliente, fala, olha, qual era o padrão de vida que você proporcionava para sua filha? Qual era a sua renda? Qual era a renda da mãe? Você pagava mais? Você contribuía mais? Eu contribuía, normalmente assim, eu contribuía, mas eu separei, porque aconteceu isso e agora eu não quero pagar mais. Poxa, mas tenta trazer ele para o centro de novo, sabe? De falar, poxa, mas não era para o seu filho, não era para sua filha, não era para os seus filhos. Ela não sempre foi uma boa mãe, ou ele não sempre foi um bom pai, né? Para você tentar, sempre dentro de um outro princípio também, do melhor interesse da criança, para que a criança não seja prejudicada por isso, porque ela não tem culpa, né? Na grande maioria das vezes ela nem entende o que está acontecendo, né? Verdadeiramente importa ali na relação, né? Naquela discussão que a gente está tendo ali, está acontecendo, é preservar exatamente a criança. Exatamente. Então, eu falo assim, eu falo para os colaboradores do escritório também, todo mundo que trabalha comigo, eu sempre dou essa dica, sabe? Eu falo, olha, pessoal, eu aprendo diariamente com vocês, sabe? Às vezes chega um estagiário ali, está na faculdade ainda, ou um advogado júnior, e eu falo, gente, vocês têm muito para me ensinar, eu não sou o dono da verdade, tá? A gente acaba tendo, com os anos de profissão, algumas manias, né? Lógico, você é o sócio do escritório, então você acaba sendo a referência, os clientes querem falar com você, todo mundo vai, doutor, olha, você concorda com isso, concorda com a forma como foi colocado, mas assim, eu sempre falo, eu tenho muita sensibilidade para atuar, por quê?
Às vezes você pode ter uma mesma situação fática, só que com resultados completamente diferentes, até no Poder Judiciário. Eu brinco assim, os advogados que estão me acompanhando aqui sabem disso. Cada juiz é um tribunal. Dentro do mesmo fórum, você tem juízes com pensamento completamente diferentes. Né? Às vezes até cada um com o próprio CPC, assim, particular. Cada juiz é um Supremo Tribunal Federal. Né? E às vezes e aí o advogado tem que aprender também a lidar com essas comparações. Então, por exemplo, eu estou no fórum X na primeira vara. Aí eu tenho um processo no mesmo fórum na segunda. Situações semelhantes. A primeira eu consegui uma decisão, na segunda eu consegui uma completamente diferente. Aí o cliente fala, poxa, mas olha, o advogado da minha amiga, ele conseguiu isso. Meu primo advogado? Não, o meu primo que é advogado, ele conseguiu num caso. Aí eu sempre falo, olha, mas os casos não são iguais, você não tem o mesmo juiz decidindo o caso. Você vai ter um tribunal ali, uma instância superior, que vai buscar também, talvez, uniformizar o entendimento, mas não é. Né? Você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, o TJ São Paulo, você tem câmaras ali que também decidem de forma diversa. E aí você vai buscar, talvez, uma uniformização quando você sobe para os tribunais superiores, que não são todos os casos que nós conseguimos chegar lá, porque muita coisa já está pacificada. Tá? Então, é isso. O mito, por que é o mito dos 30%? Porque não se aplica para todos os casos. Você tem que fazer uma análise do caso concreto. Há situações que aquele que pagará a pensão alimentícia está desempregado, é um profissional de uma empresa e recebe em carteira assinada, o que é muito mais fácil. Particularmente, você dá graças a Deus quando a pessoa recebe por uma empresa, porque você vai lá, pede a expedição de ofício, a pensão já vem descontada, né? Quando a pessoa é um autônomo, um profissional liberal, você encontra diversos entraves. Eu tenho milhares de mães que me encaminham mensagens aqui todos os dias falando, doutor, mas o pai omite renda, ele tem casa, ele tem carro, ele tem moto, mas quando eu vou lá ele não tem nada, ele finge que é um pobrezinho lá no processo para não pagar nada de pensão. E aí, o advogado eles tem que estar atento a essas movimentações e buscar também dentro do trinômio a possibilidade de pagamento e a proporcionalidade. E aí é o que eu falo, é um jogo de xadrez. O advogado tem que ser astuto mesmo, né? Por isso que eu até brinquei, eles falam que eu sou advogado das mulheres, porque trazer conhecimento para as pessoas, você abre a mente delas, ninguém mais é enganado. Né? Então, esses dias eu recebi uma pergunta, doutor, a minha ex, ela pode tirar fotos do meu Instagram para pedir um aumento da pensão, mostrar a minha vida? Eu falei, lógico que pode. Isso é uma das possibilidades que ela pode. Se ela não sabe fazer isso, eu sou um advogado que vou orientar que ela faça, com responsabilidade. Isso. Né? Não é que você vai ter uma devassa na vida da pessoa, uma invasão de privacidade. Então, o cara não pode ir para a praia num feriado porque ele tem que pagar mais pensão. Não, não é isso. É que tem pai que alega que pode pagar 250 reais de pensão, e aí você vai ver o cara com carro importado, o cara viaja pelo final de semana, viaja para Disney, só vai em restaurante caro, sabe? E aí o que ele demonstra não é compatível com o padrão de vida dele. Né? Então, isso tem que ser levado ao Poder Judiciário. E aí hoje nós temos inúmeros meios de tentar demonstrar o padrão de vida dessa pessoa. Você tem a quebra de sigilo bancário, uma dessas possibilidades, você pede quebra de sigilo de cartão de crédito da pessoa, a riqueza aparente, aquilo que a pessoa demonstra, né? Porque não é difícil que a pessoa esteja com a riqueza, por exemplo, toda na mão de um irmão e utilizando os bens, fala, mas não é meu, tá bom, não é meu, mas não é aquilo que você demonstra, né? Não é aquilo que você está exteriorizando. E aí, no momento da decisão judicial, vem uma pensão acima, porque aí a gente obteve êxito, conseguiu demonstrar, é muito interessante, porque quando chega naquele requisito da prisão civil, que a pensão é a única possibilidade de prisão civil do nosso ordenamento, o dinheiro sempre aparece. É o que eu falo. Quando não aparece, pode ter certeza que a pessoa está enfrentando uma situação difícil mesmo. Na grande maioria dos casos é assim, porque quando bate a prisão civil ali, sempre vem o pagamento da pensão. Verdade. Voltando numa dúvida que eu fiquei sobre os 30%, é quando a pessoa, o genitor ou a genitora, pagam mais de uma pensão. Existe ali, quando paga uma ou duas, três pensões, também não existe esse limite de 30%, que vai ser sempre 30% ou até 30% do salário? Não existe. E você sabe que eu tenho observado já há algum tempo uma mudança de posicionamento do Poder Judiciário. Até eu mesmo fui atingido por uma tese como essa, defendendo um genitor que pagava pensão. Tá? Era um caso peculiar. Eu até dei um puxão de orelha no genitor ali respeitosamente. Era um cara que tem 6 filhos com
com mulheres diferentes. Eu falo, poxa, tá na hora de você parar, né? Porque a renda também não suportava o pagamento de tantas pensões. Eu acho assim, cada um tem a quantidade de filhos que quiser, né? Mas depois não alega essa impossibilidade. E é justamente o posicionamento que o judiciário está tendo agora, tá? Então, vamos supor que você comece, no caso, com 30% da pensão. Como eu falei anteriormente, as decisões que julgam os alimentos não fazem coisa julgada material. Então, elas podem ser revistas sempre que houver uma mudança na capacidade financeira de quem recebe ou de quem paga. E aí esse trinômio vai ser analisado novamente. Então, por exemplo, um pai que trabalha de carteira assinada com desconto de 30% dos seus rendimentos, tá? Com um filho. Quando ele tiver um novo filho, inegavelmente que ele vai ter uma mudança na sua capacidade financeira. Por que eu falei da mudança do Poder Judiciário hoje? Porque nem todos os juízes e até os tribunais têm aceitado o nascimento de um filho como uma mudança da capacidade financeira. Então, não é difícil que o pai fique com a mesma pensão para um filho e tendo que arcar com os gastos do outro. Porque qual que é o princípio? Opa, peraí. Se você está tendo filho, você tem capacidade de sustento. Então, você não pode prejudicar um filho em detrimento do outro. Tá? Mas, é o que eu falei, são decisões. Tá? Normalmente, o nascimento de 1, 2 filhos, o pagamento de mais de uma pensão, autoriza a revisão desses parâmetros e uma mudança do valor. Eu já vi também clientes querendo brigar porque o filho X recebia um valor mais alto do que o filho Y. Assim. É comum isso acontecer, ver no judiciário essa briga, e como o doutor vê, assim, como que soluciona essa questão? Olha, é muito comum, tá? Porque, normalmente, olha, eu vou falar aqui novamente dos pais porque é o mais comum, tá? Normalmente, aquela genitora que convive com o genitor, ela acaba se beneficiando de maiores benefícios, tá? Eu costumo dizer que não é raro que os pais esqueçam os seus filhos, tá? Eu acho que é muito triste isso. Né? Então, ele tem um filho ali com uma primeira mulher, depois ele paga uma pensão, se relaciona novamente, tem outros filhos, e aqueles que ele convive têm uma condição de vida muito melhor, tá? Eu sempre falo para os meus clientes, olha, filho é filho, não tem essa de, mas foi com aquela mulher, foi com outra. O ideal é que você mantenha o mesmo padrão de vida para todos os seus filhos e tenha uma igualdade na pensão. Nem que você tenha que rebaixar o padrão de vida dos outros, tá? Então, eu já tive tese como essa vencida em parte, tá? Eu pedia uma proporcionalidade maior, o cara tinha 3 filhos com mães diferentes, e aí eu pedi uma proporcionalidade na pensão, tá? É algo que eu até entendo, porque às vezes você tem essa consciência, né? Você está pedindo, alerta ao seu cliente que ele não vai conseguir. O advogado tem que ser essa transparência, sabe? De falar, olha, o que eu estou pedindo, eu sei que você não vai conseguir, mas vamos tentar, né? Um rebaixamento da pensão para que os 3 filhos tivessem algo mais próximo. E aí foi em parte porque o juiz entendeu que não, né? Que a pensão daquela criança, naquele caso, com as especificidades, ela teria que ser um pouco maior, tá? É um problema para o genitor, porque muitas vezes acaba movendo ações de revisão, né? Então, cada uma das genitoras vai se sentir incomodada e vai buscar as revisões, o que é legítimo, tá? Mas é o que você falou, acontece muito. Eu, como conselho, dou para os meus clientes que busquem manter os padrões dos seus filhos sempre numa condição de igualdade, né? Eu acho que é o mais justo que eles podem chegar. Tá, lógico, cada criança é uma criança, com as suas especificidades, você tem que analisar o caso concreto, mas... A proporcionalidade ali do outro lado, né, do outro genitor que mora com a criança ali, né, que tem a residência fixa também. Exato. A proporcionalidade, eu assim, digo que é muito importante. Porque se nós formos olhar na letra fria da lei, ela vai dizer o quê? Aquele binômio, né, da necessidade e da possibilidade. Deixando um pouquinho de lado a proporcionalidade, foi até uma construção jurisprudencial. É um entendimento mais novo, né? Eu me recordo, eu tive uma professora brilhante na faculdade, e ela já falava isso. Olha, gente, tem uma corrente, na época era mais moderna, hoje já é uma corrente até consolidada. Mas ela falava, sempre observem para o trinômio da possibilidade, proporcionalidade e necessidade. Não é mais aquele binômio. A questão do binômio já está superada, porque aí você pode cair justamente nisso. Falar, uma parte tem necessidade, a outra parte tem possibilidade, então tem que pagar qualquer valor sem um mínimo de critério que vai manter a dignidade de um lado e a dignidade do outro também, né? A aplicação do binômio, o doutor considera que foi superada, que na grande dos casos agora, o judiciário tem aplicado ali o trinômio mesmo, analisando também a proporcionalidade. Tem. Na maioria dos casos que eu atuo, essa questão da proporcionalidade ela tem sido muito analisada pelo judiciário, tá? Até em sentenças,
quando eu pego alguma sentença que menciona o binômio, necessidade e possibilidade, e não é favorável aos interesses dos meus clientes, eu já recorro alegando, olha, faltou a análise do critério da proporcionalidade. Né? Colaciono julgados ali na petição para tornar mais robusto. Não coloco muitos porque fica cansativo, viu, gente? Se você fazer uma petição cheia de jurisprudência, fica cansativo. Coloca ali uma ou duas que vai atender exatamente o seu caso concreto, tá? E apresenta que a proporcionalidade é um critério muito importante também. Porque quando a gente se separa, é inegável que aumentam os gastos de ambas as partes, né? Você tinha um acúmulo de renda. De repente você passa a ter uma só. Alguém pode ser uma casa do casal, ou a esposa poderia já ter aquela residência, o marido poderia ter, alguém vai ter que pagar aluguel, ou os dois vão ter que pagar aluguel. Então, assim, são coisas da vida que levam a uma diminuição da capacidade econômica da criança. Né? Muitas vezes estudava num colégio X, vai ter que ir para um colégio Y, tinha o plano de saúde X, vai ter que ir para o plano Y. Então, as partes precisam, dentro desse critério importantíssimo da proporcionalidade, fixar o valor da pensão. Excelente. Uma pergunta que surgiu aqui nos comentários enquanto a gente estava conversando é se é possível estabelecer essa pensão alimentícia extrajudicialmente. É absolutamente possível, tá? Só que quando nós falamos de menor de idade, você vai ter uma homologação judicial de forma obrigatória, tá? Mas foi aquilo que eu falei que eu acabo fazendo no escritório. Então eu busco primeiramente uma conciliação. E aí as partes muitas vezes não querem, sabe? Tem gente que fala assim, eu não quero conversar com o seu advogado. Ou eu não quero um advogado para resolver o nosso problema. Perfeitamente. Por isso que eu falo que o advogado, sim, esse sim, ele tem que estar sempre aberto para o diálogo. Tá? Eu já tive casos de entrar em contato com um colega, porque eu não entro em contato com o cliente. Acho que até por questões éticas, eu não sei se ele já tem um advogado constituído. Né? Então, assim, eu pergunto para o meu cliente primeiramente. Olha, sua esposa, seu marido, seu ex-marido, pai do seu filho, a mãe do seu filho, tem um advogado pré-constituído? Ah, tem. Então, busco saber quem é o colega, entro em contato e falo, olha, doutor, sugiro aqui que a gente faça uma reunião para tentar acertar esses pontos. Ah, mas a minha cliente não quer, porque ela vai para o judiciário. Já tive casos de advogados até que se negaram a falar comigo. Não acho que seja inteligente isso, porque o primeiro passo, como eu disse numa audiência de família, é a conciliação. As pessoas têm aquela mania de achar que um terceiro vai saber cuidar mais da vida delas do que elas próprias. E eu sempre falo que não, tá? O advogado ele é mais próximo a você. Se você tiver a sorte de ter um advogado sensível, você vai ter quase um psicólogo. O advogado de família, ele é meio psicólogo. Realmente, a gente deveria receber pelos dois. A gente faz quase uma graduação dupla ali, né? De um pouco psicólogo e um pouco advogado ali naquela... Faz. Você deve ter percebido, eu falo mais do que a boca, não é difícil falar. Então, eu amo conversar. Não é natural que a minha consulta, eu tento limitar um tempo que eu preciso para a atividade do escritório, mas que ultrapasse. Muitas vezes eu fico conversando com a pessoa. Né? Então, assim, se vai para o Poder Judiciário nas mãos de um terceiro, por que o promotor, que eu respeito, aqui tenho vários amigos que são promotores, por que um juiz, né, os nossos valorosos juízes, sabem mais da vida do casal do que eles mesmos? Por que eles não podem sentar e acertar? Porque muitas vezes a decisão ela é fria. O juiz vai lá e dá a decisão naquele momento que ele acha que é correta, que ele acha que é coerente, ele passa o próximo processo para frente, ele vai para a casa dele, deita a cabeça no travesseiro e dorme. E muitas vezes aquela família vai perceber, poxa, mas não era o melhor. Putz, ficou tão frio, ficou... Eu sempre falo, gente, uma sentença judicial, um acordo judicial não tem como esgotar todas as obrigações inerentes à família. Né? Então, assim... seria muito pequeno falar que, olha, foi fixado esse valor, é isso que eu vou fazer. Esse é o regime de guarda, não faço mais nada, não quero conversar. Senão a gente acaba vendo, vai fugir um pouquinho do tema aqui, mas casos horríveis que eu acho que você já deve ter presenciado, por exemplo, aqui no Instagram, de pais que vão lá exercer o seu direito de convívio, os filhos não querem ir, chamam a polícia, que eu acho, sinceramente, que a polícia não deveria ser acionada para isso. Né? Eu acho assim, faz uma petição, reclama no judiciário. Mas aí o pai vai lá e sai carregando a criança como se fosse um saco de cimento, de alguma coisa, joga a criança no carro para exercer o direito de convívio dele. Então isso assim, é ridículo, é mesquinho. Você cria um trauma nas crianças que dificilmente você vai superar depois. Né? Então, assim, pode ser fixado extrajudicialmente. Se houver essa possibilidade, eu recomendo que seja feito. Tá? Eu tive um caso recente aqui no escritório que eu fiquei espantado. Eu protocolei um acordo que envolvia a pensão alimentícia às 11 horas da manhã.
Meio-dia o Ministério Público se manifestou, tem menor, o Ministério Público tem que se manifestar. 2 da tarde tinha a sentença para trânsito em julgado. Nunca tinha acontecido, não aconteceu mais também, mas foi um caso assim, eu tinha escutado uma vez um colega conversando isso comigo, ele falou, eu fui fazer uma ação para um juiz de direito, eu fiz a minuta, e aí eu fui me encontrar com ele no fórum. Ele disse, não, olha, nem entra, doutor, não entra na sala que eu vou entrar. Ele entrou, conversou com outro colega e saiu com a decisão com o trânsito julgado. Aí eu falei, lógico, né? Pô, lógico, juiz, por isso que ele conseguiu, mas eu consegui um caso desse no escritório, tá? Que eu acho assim, é a exceção, tá? Pela rapidez. Então, assim, em questão de 2, 3 horas, o processo estava resolvido. Mas o acordo, inegavelmente, é sempre mais rápido, menos desgastante, menos burocrático, né? As pessoas que se predispõem a fazer um acordo vão ver o que elas ganham de qualidade de vida para a discussão dessa questão. Essa questão do tempo de duração é muito interessante, né? Não dá para a gente afirmar quanto tempo vai durar ali uma ação de família, até porque quando envolve um divórcio litigioso, ele também é mais complicado. Mas o doutor pode dar assim, uma média de duração de um processo? Para atenção ali? Olha, é o que você falou. É uma caixinha de surpresas, tá? Eu tive processos que se resolveram até de uma forma rápida em 6 meses, tenho processos de 1 ano de duração aqui no escritório, tá? Eu estou com um caso aqui no escritório que eu estou com uma dor de cabeça terrível, não vou falar o fórum aqui por questão de ética, tá? Mas eu estou praticamente 7 meses esperando a citação do genitor numa ação de alimentos, que eu consegui nos alimentos provisórios 2 salários mínimos e meio. Então, assim, era uma pensão que estava dentro do que a mãe estava almejando para os seus filhos, mas há uma total ineficiência do Poder Judiciário de citar o pai. Né? E aí, quem leva a culpa? O pobre do advogado, nesse momento, que acham que, mas olha, a ação da minha irmã, ela já está tramitando, hein? Entrou no mesmo tempo, está correndo. Do meu amigo, está correndo. E a gente está movimentando. Né? Então, você vai, peticiona, você vai até o fórum, você cobra, sai a decisão do juiz, faz com urgência, tá? Mas eu acho assim, olha, num acordo é extremamente rápido. Se for estabelecido de uma forma extrajudicial, a gente consegue ali em coisa de, sei lá, 1 mês e meio, até antes, ter uma resolução dessa situação. E o acordo permite também que o pai já vá pagando, não precisa esperar a homologação do acordo. Tá? Então, eu estou com um acordo agora em andamento, só aguardando a homologação. O pai, uma pessoa também super bacana, eu estou representando os dois, nesse caso, que eu acho que representa até um benefício financeiro para as partes que estão ali litigando, porque só vai ter a contratação de um advogado. O pai já pagou a pensão sem a homologação, encaminhou o comprovante e falou, olha, doutor, para registro aqui, já fiz o pagamento. Tá? Agora, litigioso, você vai ter um tempo maior. Né? Mas é importante dizer que, assim, ingressou com a ação de alimentos, no despacho inicial já é fixado os provisórios. Então, o genitor que precisa dos alimentos ali para o seu filho menor não fica desassistido nesse período. Tá? Ocorrendo a citação do outro, ele já é obrigado a pagar os alimentos provisórios que foram fixados. Tá? E um outro mito que eu queria comentar com vocês aqui rapidinho, eu recebo muitas perguntas sobre isso, eu preciso esperar 3 meses para ingressar com a ação sobre o rito da prisão? Essa é a pergunta do milhão. Não precisa esperar. Tá? E assim, puxão de orelha nas defensorias do Brasil, aqui que eles falam, não, a gente só pode entrar com 3 meses de atraso na pensão. Gente, isso é uma crueldade tremenda, porque o processo vai demorar. Muitas vezes você vai demorar para ter a citação. As pensões vincendas, né, elas vão ali se vencendo no curso do processo, e quando esse pai for citado para explicar ali em 3 dias por que ele não paga, sob a pena da prisão civil, já vai ter a pensão suficiente para que ele tenha a prisão decretada. Né? Então, assim, eu fico muito chateado quando eu vejo orientações assim, sabe, de olha, tá devendo a pensão? Não, espera 3 meses, daqui 3 meses você me procura, como se a criança e o adolescente conseguisse aguardar esse tempo, né? Excelente. No início da nossa conversa, o doutor comentou que é possível também a pensão para a mãe, né? Quando, normalmente pode ser para o pai também, eu digo que normalmente a mãe, quando separa, às vezes a mãe não trabalhava, e aí existe essa fixação dessa pensão. Teve uma pergunta aqui no chat se a fixação é junta da pensão do menor e da mãe ao mesmo tempo ali no processo, ou se são coisas diferentes, separadas. Olha, eu costumo mover ações separadas para essa questão, tá? Preservando ali o interesse dos menores e movendo uma ação, porque a titularidade da ação ela acaba sendo diferente, tá? A mãe poderia estar formando ali um litisconsórcio quando ela compõe o mesmo polo com o filho, mas eu não gosto de misturar muito
essa situação. Até porque a pensão do menor ela vai ter um caráter ali de prolongação no tempo, até que ele atinja a maioridade ou finalize um curso superior ou um curso técnico, e a pensão da mãe tem um caráter mais transitório, né? Mas é absolutamente possível que a esposa receba esse valor, principalmente quando ela largou a sua atividade profissional para se dedicar aos filhos, o que é muito comum, sabe? Eu apanho muito por falar isso novamente, né? Me chamam aqui de advogado das mulheres, que não é verdade, tá? Mas gente, muitas mulheres acabam se dedicando exclusivamente aos filhos, tá? Porque o marido ali naquele momento fala, olha, eu banco todas as contas da casa, não precisa se preocupar com nada, mas quando eu chegar eu quero a minha comida feita, eu quero que você cuide dos nossos filhos. Ótimo, no momento da separação, nada mais natural do que você pagar uma pensão até que essa mulher consiga se recolocar no mercado. Existe um tempo pré-determinado ou é do caso concreto ali, o tempo que o juiz... Também a gente faz análise do caso concreto, a formação que essa mulher tem, né, se ela interrompeu algum curso de formação superior para se dedicar para a família, né, ou se ela já tem uma formação que permita que a reinserção dela no mercado de trabalho vai ser mais rápida. Existem casos, hoje já é mais raro, tá? Eu já digo que é a exceção. Eu recebo muitas perguntas assim, tem possibilidade de pensão vitalícia do cônjuge para o outro? Nós temos casos assim de pensão vitalícia, é uma exceção, é algo muito especial, tá? Então vamos supor num relacionamento muito longo, essa pessoa acabou desenvolvendo uma doença nesse relacionamento, ela era dependente financeiramente da pessoa, assim como, por exemplo, a pensão do filho menor. Doutor, tem como a pensão extinguir, ela prorrogar além dos 24 anos? Tem. Por exemplo, se o seu filho é um portador de necessidades especiais, então você não consegue retirar a pensão com 24 anos de idade ou com o atingimento da maioridade, né? E eu vejo casos assim que eu fico de cabelo em pé, sabe? O meu filho ele é portador de necessidades, com 18 anos eu posso tirar a pensão? Poxa, não. Sabe, o seu filho tem necessidades que muitas vezes ele não vai conseguir prover pelo próprio sustento. E aí quem que vai ficar responsável por isso? Só a genitora ou só o genitor? Aquele que estiver com os cuidados do filho, né? Então as situações elas são analisadas de acordo com o caso concreto. Normalmente elas têm um prazo para encerrar, tá? No caso ali dos ex-cônjuges, uma pensão pode ser arbitrada por 2 anos, por 6 meses para que se recoloque no mercado de trabalho, por 3 anos, né? Estendendo um pouco o prazo, analisando. Dos filhos, normalmente, os 18 anos autorizam a extinção da obrigação alimentar. Não de forma automática. Muitos pais acham assim, fez 18 anos, para de pagar no dia seguinte. Olha que ótimo. Ele dá um aperto de mão para o filho que fez 18 e já para de pagar a pensão. Aí no outro dia ele está preso. Porque ele parou de pagar sem uma decisão judicial, sem uma ação de exoneração, né? Então, assim, você precisa de uma decisão judicial que autorize a interrupção do pagamento da pensão. Se o filho estiver cursando uma faculdade ou um curso técnico, aí há um entendimento jurisprudencial também, tá? Porque você não vai encontrar na lei nada que fale isso, que estende até os 24 anos ou a formação desse curso que vai permitir ele se inserir no mercado de trabalho. Então, não seria se ele estiver estudando ali necessariamente até os 24, até ele terminar, concluir Exato. A formação. Às vezes ele, com 22, ingressou numa faculdade de Direito, por exemplo, que ainda vai ter 5 longos anos pela frente. Aí a gente pode pedir ali que continue até ele conseguir se inserir no mercado de trabalho. Aí é uma situação um pouquinho complicada, porque a jurisprudência entendeu os 24 anos como uma idade limite, né? Então, normalmente, o que você acaba avaliando? Aquele profissional, aquele jovem, que foi num tiro só, né? Então, ele terminou o ensino médio, ele ingressou num curso superior aos 24, e provavelmente é uma idade ali que a maioria das pessoas já está formada. Com 22, pode pedir um apoio? Pode, mas normalmente com os 24, o pai já pode pedir uma exoneração com grandes chances de ser procedente. Tá? Porque senão você vai acabar estimulando também. Esses dias eu recebi uma pergunta muito engraçada. Meu filho está na 3ª faculdade e eu posso continuar, ele quer que eu continue pagando pensão. Eu até brinquei e falei, nossa, ele gosta de estudar, né? Porque também não é assim. Chega um momento que você tem que exonerar essa obrigação. Eu parto do seguinte princípio, filho é para sempre. Quando você tem amor, você vai estar sempre ali com seus filhos, sempre participando, mas não com uma obrigação ali imposta pelo Poder Judiciário, né? É uma outra pergunta que surgiu no chat durante a nossa conversa, que é como buscar ali a extinção da pensão. Seria com uma exoneração. Exatamente. Aí ele vai procurar um profissional da confiança dele para ingressar com ação de exoneração da pensão. E aí também, da mesma forma, fundamentando o pedido, houve o atingimento da maioridade aos 18 anos e o filho não ingressou num curso superior,
nem num curso técnico. Ou, por exemplo, uma outra situação que autoriza a constituição de uma família por aquele que recebe os alimentos. Então, uma filha, ela está se relacionando com um rapaz, engravidou e foi viver com esse rapaz. É uma situação que autoriza a exoneração da obrigação alimentar. Por quê? Já é um outro núcleo familiar. Ou aquele filho que, de fato, ingressou num curso técnico, ingressou num curso superior, já se inseriu no mercado de trabalho, também é uma possibilidade do pai buscar o Poder Judiciário e obter a exoneração. E essa exoneração ela também pode haver um acordo ali entre as partes, as duas partes entrarem apenas para o juiz homologar esse acordo de exoneração? Pode. Eu já tive casos de acordo de exoneração aqui no escritório, até fixando um prazo para que isso acontecesse. Né? Nós conseguimos chegar num meio termo, porque havia, de fato, eu entendia que haviam ali elementos para exonerar naquele momento, a outra parte questionou, até reclamou bastante, mas, poxa, mas eu preciso da ajuda. E aí foi aquela questão de você, sabe, de chegar num acordo de conversar mesmo, falar, olha, nesse momento você não está fazendo nada e está recebendo uma pensão que pode ser exonerada. Então, olha, eu te pago por mais 6 meses a pensão e aí depois, no término desses 6 meses, extingue a obrigação. E aí foi feito um acordo, foi homologado judicialmente, foi cumprido. Então, há essa possibilidade também. As pessoas acham que, assim, tudo que envolve direito de advogado tem que ser com briga, tem que ser imposto, e não é uma cópia da vida real. Eu costumo brincar o seguinte, na força do grito, na força do braço, ninguém vence nada nessa vida. É muito melhor você ir pelo convencimento. Como eu te falei, eu tenho um filho de 3 anos. Para ele sair da cama hoje, foi um convencimento. Né? Então, assim, foi quase um trabalho jurídico para ele sair. Falei, Joãozinho, eu preciso de você para me ajudar a fazer o café, porque eu não queria ir para a escola. Né? Então, assim, tudo que você conseguir conciliar é muito melhor do que uma briga. Lógico, vai dar o mesmo resultado numa briga judicial? Vai, mas a que custo? Né? E muitas vezes é pior do que um acordo que tinha sido discutido lá atrás. Então, há situações, por exemplo, que eu recomendo para o meu cliente, olha, não tem acordo. Porque para que tenha um acordo, ambas as partes precisam ceder. Se só uma está abrindo mão, também não é um acordo, e aí você vai buscar a decisão judicial, ainda que leve anos. Né? Mas eu vou ser muito sincero, hoje aqui no escritório, eu sempre opto pelo acordo judicial. Eu também concordo, acho que é a melhor forma. E a gente é uma economia não só de dinheiro, mas de tempo também, né? Porque a gente tem visto processos aí arrastando por muito tempo, e acaba que isso prejudica ali os nossos clientes. Não, sabe, eu tenho um processo no escritório, que foi o primeiro processo da minha carreira, assim, como advogado, está tramitando até hoje. Eu fiz o cálculo de quanto eu recebi desse processo. Praticamente eu estou pagando para trabalhar. Hoje eu faço pelo prazer das clientes que eu atendo, que são 2 clientes queridas. Não é uma ação de família, é uma ação de uso capião. Mas hoje eu estou fazendo lógico, eu assumi uma obrigação lá atrás, então eu tenho que concluir aquilo que eu assumi, mas hoje por um prazer absurdo de entregar uma sentença ali para elas que vai conferir a propriedade, né? E eu acho que... Carinho, né? Ficou faltando para nós a questão da importância do cálculo, né? Sim, que é muito importante. No CJ, inclusive, a gente tem o cálculo da pensão alimentícia, levando ali em consideração o trinômio que a gente tanto conversou aqui. Não, então, é o que eu falei, né, gente? Ter o apoio de um programa como o de vocês é maravilhoso para o escritório de advocacia de qualquer tamanho, tá? Olha, é o que eu brinco, gente. Imagina se eu sou bom em matemática. Eu fiz direito. Se eu fosse bom, eu seria engenheiro. Exatamente o que eu falo. É lógico, eu seria engenheiro, seria, sei lá, físico, qualquer coisa, né? Então, assim, eu sei fazer o cálculo, lógico, eu preciso saber aquilo que eu estou apresentando. Mas por exemplo, o cálculo da fixação da pensão, ele é muito mais simples. O programa de vocês já atende de uma forma brilhante. Agora, e quando eu estou falando da execução de prestações atrasadas? E quando são anos de pensões atrasadas que eu preciso atualizar o valor e apresentar uma planilha com demonstrativo do cálculo para o juiz? Quer dizer, de todos os processos que eu tenho, eu vou fazer isso de forma manual, eu vou ter que pagar um profissional para fazer isso, né? E assim, é muito comum. Às vezes eu escuto colegas falando, não, eu tenho o meu contador, ali que ele faz todos os cálculos para mim, do escritório. Eu falo, olha, lindo, né? Não quero que você perca o vínculo, não quero tirar o emprego do seu contador. Mas você tem programas como o de vocês que facilitam muito a nossa vida, né? Principalmente nesses processos que são anos de pensões alimentícias atrasadas, sabe? E ainda que eu apanhe muito por falar isso e ser criticado,
eu acho que em algum lugar do mundo teve gente aí que deixou muitos anos, viu? De pensão atrasada para a gente calcular, e ocultação de patrimônio, e pedido de busca de bens. Então, assim, ó, o programa de vocês, ele é brilhante e auxilia muito os advogados a fazerem um bom trabalho, apresentar um cálculo ali que o juízo consiga entender, facilitando o trabalho de todos. Né? É o que eu digo, se eu entrego algo mastigado no Poder Judiciário, eu consigo uma decisão de uma forma muito mais rápida. Exatamente. A gente consegue poupar tempo, né, usando essas ferramentas ali, unindo a tecnologia com o direito. E como você bem falou, atualizar esses débitos é muito difícil. A gente tem também um cálculo de atualização de débitos, que é super legal e interessante para fazer essa atualização ali desses casos que a pensão ali está sem pagar por muito e muito tempo. A gente está chegando ao finalzinho da nossa live. Eu queria te perguntar se tem mais alguma dica, alguma mensagem para passar para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Então, olha, é o que eu falo assim, o que eu posso falar para as pessoas que estão acompanhando, que são ali possíveis clientes de advogados de família, é que vocês não encarem os processos de família como o fim do mundo, sabe? Como uma briga, como um clima de guerra, né? Busquem esse espírito de conciliação, esse espírito de resolver as situações da forma mais rápida possível. Normalmente, ocorreu uma história entre as pessoas, tá? Ainda que seja, por exemplo, num caso de filiação, um relacionamento passageiro. Opa, em algum momento estava muito legal a relação de vocês que a pessoa fez um filho. Então, na hora de resolver as questões, não precisa ser um clima de guerra também, né? E para os colegas que estão me acompanhando aqui, que desejam militar na área da família, que militam na área da família, que também encarem com esse mesmo espírito de conciliação, com esse mesmo espírito de reciprocidade, de amizade, de auxiliar o colega. Lógico, eu brinco, o advogado ele é parcial, sim. Tá? Mas não é pelo fato de eu ser parcial, estar representando uma parte, que eu preciso ser desleal com a outra. Né? Eu posso ser um companheiro, eu posso trocar experiências, posso conversar na audiência e buscar esse caminho da conciliação, que eu acho que é o melhor. Gente, os advogados falam muito, o mercado está saturado, é muito difícil, o recebimento de honorários e tudo. Pensa comigo, se você consegue ser um facilitador de conflitos ali no seu escritório, resolver o maior número de processos num tempo menor, você vai ganhar mais. Né? Porque se você fica anos com o processo, aquilo que poderia ser, num primeiro momento, vantajoso financeiramente, falando em termos de honorários, vai se revelar uma coisa desastrosa. E quando você fizer o cálculo, né, até no programa de vocês, joga lá o que você recebeu e faz o cálculo, você vai ver que não foi tão vantajoso assim. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, agradecer vocês imensamente pela oportunidade de trazer esse tema aqui, que é o que você falou, é a porta de entrada de muitos profissionais. E muitas pessoas passam por isso, vão passar e conhecem alguém que está passando, né? Nós que agradecemos, o nosso papo foi muito legal. Agradeço muito a sua participação. Espero que a gente se encontre mais vezes para conversar sobre outros assuntos de direito de família, que eu também sou apaixonada. Agradeço muito a participação de todo mundo, as perguntas que enviaram no chat. E lembrar o pessoal que todas as terças a gente tem um bate-papo aqui marcado às 11h57 com temas atuais do direito, como esse, né, sobre pensão alimentícia. Muito obrigado, doutor, pela parceria e pelo nosso bate-papo. Imagina, obrigado, olha, agradeço, mando um beijo para todos e que Deus abençoe a semana de todos vocês. Ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Muito obrigada.